No final do século XIX, o remo era o esporte mais popular no Rio de Janeiro. O futebol estava começando a aparecer em alguns clubes, mas ainda era visto com certa desconfiança pela galera carioca. Nessa época, as competições de remo agitavam as manhãs da cidade e praticamente todas as praias tinham seus grupos de regatas. No entanto, a turma da Praia do Flamengo preferia passeios de barco pela Bahia e longas conversas no famoso Café Lamas, no Largo do Machado. Foi em uma dessas noites de setembro de 1895 que José Agostinho Pereira da Cunha sugeriu a Nestor de Barros, Mário Espíndola e Augusto Lopes da Silveira a ideia de fundar um clube de remo. A notícia se espalhou rápido pelo Largo do Machado e logo muitos se juntaram à ideia. Mas para criar um clube de regatas era preciso um barco. O grupo encontrou um velho barco chamado Feruza que poderiam comprar, e nada mais justo que os primeiros a contribuir fossem os fundadores. Assim, Mário Espíndola, Felisberto Laporta, Nestor de Barros, José Félix da Cunha Menezes e José Agostinho Pereira da Cunha juntaram 400 mil réis, o suficiente para comprar e reformar a veterana embarcação. Na noite de 17 de novembro de 1895, muita gente se reuniu na casa de Nestor de Barros, na Praia do Flamengo, para fundar oficialmente o Grupo de Regatas do Flamengo. A primeira diretoria foi eleita naquela noite. Domingos Marques de Azevedo como presidente, Francisco Octaviano como vice-presidente, Nestor de Barros como secretário e Felisberto Cardoso Laporta como tesoureiro. Inicialmente, as cores do clube eram azul e ouro, com listras horizontais bem largas. Porém, em 23 de novembro de 1896, Nestor de Barros propôs a mudança para as atuais cores vermelho e preto. Em 1902, o clube cresceu e passou a se chamar Clube de Regatas do Flamengo. Curiosamente, os atletas do Flamengo já haviam arriscado jogar futebol antes mesmo de fundar o departamento oficial de futebol do clube. Em 25 de outubro de 1903, os remadores do Flamengo jogaram um amistoso contra os colegas do Botafogo. A partir de 1902, o remo começou a dividir a preferência popular com o futebol. Muitos associados do Flamengo também se tornaram sócios do Fluminense para acompanhar o futebol e vice-versa. Um exemplo foi Alberto Borgert, que remava pelo Flamengo de manhã e jogava pelo Fluminense à tarde. Foi Alberto Borgert quem teve a ideia de criar uma seção de futebol no Flamengo. A proposta foi aprovada em uma assembleia no dia 8 de novembro de 1911. Os primeiros treinos aconteceram na Praia do Russell e em 3 de maio de 1912, o Flamengo jogou sua primeira partida oficial, vencendo o Mangueira por 16-2. Em 1912, o clube conquistou seu primeiro título no futebol, o Campeonato Carioca de Futebol do segundo quadro. O primeiro uniforme foi chamado de Papagaio de Vintém, mas em 1914 foi substituído pelo Cobra Coral, que durou até 1916, ano em que o Flamengo venceu seu primeiro campeonato carioca. Em 1927, o Flamengo foi eleito o clube mais querido do Brasil, vencendo o Vasco da Gama em um concurso do Jornal do Brasil. Em 1939, após 12 anos de jejum, o clube conquistou o Campeonato Carioca, que serviu de base para o tricampeonato estadual na década de 40. Em 1956, venceu a Taça dos Campeões Estaduais sobre o Santos. Na década de 70, começou a Era Zico, com conquistas importantes como a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca de 1972. Em 1980, o Flamengo conquistou seu primeiro título nacional, o Campeonato Brasileiro. Em 1981, ganhou a Libertadores e a Copa Intercontinental, derrotando o Liverpool em Tóquio por 3-0. Nos anos seguintes, o clube continuou colecionando títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1983 e a Copa União de 1987. Nos anos 2000, o Flamengo viveu altos e baixos, mas sempre se manteve no topo do futebol brasileiro. Em 2009,
conquistou o Campeonato Brasileiro novamente e em 2019 teve um ano mágico, vencendo a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo fim de semana. Em 2020, conquistou a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, além do Campeonato Carioca. O Flamengo continuou forte nos anos seguintes, sendo vice-campeão da Libertadores em 2021 e do Campeonato Carioca em 2022. Essa é apenas uma parte da história desse clube tão vitorioso e querido no Brasil. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!